Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de programação. Nessa aula nós vamos aprender os comandos básicos de C++, como mostrar algo na tela e como receber algo do usuário. Mas para isso, sempre quando vocês quiserem começar a programar em C++, vocês precisam dessa função aqui chamada int_main. Sem ela você não consegue fazer absolutamente nada. A primeira coisa que o compilador faz, ou seja, o programa responsável por compilar, por traduzir o seu código em valores binários, tá? em linguagem de máquina, é essa função aqui. Ela é o que é o mais importante na programação. Tá? E dentro dela você vai colocar todos os seus códigos. Como por exemplo o comando de exibir informação na tela, como olá, certo? O comando cout informa que o que estiver depois do menor será exibido na tela. E toda vez que você quiser mostrar um texto, alguma informação textual, você vai colocar entre aspas duplas. Toda vez que você terminar o seu comando, que você quer dizer assim, terminei, não preciso colocar mais nada, você vai colocar o ponto e vírgula. Sem o ponto e vírgula, você está dizendo que o comando continua e que ele pode se juntar a um outro comando aqui embaixo, por exemplo, o cin. Tá? Então isso ficaria errado se você não terminar o seu comando e já iniciar outra. Então aqui nós temos o comando cout que mostra alguma informação na tela. Esse cout aqui, esse comando cout, ele não existe do nada. Para você utilizar ele, você vai precisar adicionar essa biblioteca. Quando eu falo adicionar, significa o comando include. E a biblioteca é um arquivo que possui todas as funcionalidades ou várias funcionalidades que alguém criou e está permitindo que você use. Então include significa incluir. Incluir o que? Aqui vai aparecer um monte de arquivos. O que eu quero incluir é o meu iostream, e que faz com que eu habilite esse comando aqui chamado cout. O comando cout ele não é apenas cout, ele é std::cout. Mas para que você não fique utilizando toda vez, você pode adicionar esse comando opcional. Tá? Ele não vai influenciar em nada no seu código, a não ser diminuir alguns caracteres a mais, retirar. E eu quero dizer que sempre onde tiver std, inclua para mim. Então eu não preciso mais adicionar esse comando, certo? Então, aonde tiver cout ou tiver outros comandos que utilizem std, eles serão omitidos, o std será omitido. Então, se eu rodar esse programa aqui, ele vai mostrar olá na minha tela. Para vocês entenderem, vou fazer um teste aqui retirando o include. Se eu tirar o include, ele diz assim, olha, o comando cout não existe. Tá? Então esse iostream é importante para que você consiga habilitar o cout. Aqui eu falei olá, mas vamos mudar para digite um número. Agora eu vou rodar novamente e vai aparecer na minha tela digite um número e em seguida ele já está encerrando. Por quê? Não tem nada depois do cout. Eu só quis exibir algo na tela. Não é porque o cout está mandando digitar um número que você consegue digitar um número. Você só consegue digitar algo, você só consegue interagir com o usuário a partir do teclado, certo? Ou da tela do seu celular, se você colocar esse comando. Todo o comando cin, tá? Que também começa com std, por isso a gente já colocou esse comando aqui para que ele não seja necessário adicionar o std sempre. Então o comando cin faz com que eu digite alguma informação. E essa informação precisa ir para algum canto. O que é esse algum canto? A gente chama isso aqui de variável. Variáveis são as informações que são locais. Variáveis são locais de memória, onde você digita apenas uma informação e essa informação fica gravada enquanto o seu programa funcionar. Quando você terminar de utilizar o seu programa, essa variável é excluída da memória e você perde aquela informação. Então, número para mim é uma variável. Tá? Eu não coloco aspas entre elas, todas as variáveis elas ficam sem aspas e vocês podem nomeá-las da forma que você achar melhor. Tá? Você pode dizer que é x, que é y, que é z, que é um vetor ou simplesmente de número. Normalmente eu sempre pego alguma coisa que está no cout. Se aqui era número, eu boto o número. Se aqui digite uma idade, eu normalmente boto idade. Apenas para me localizar no programa, para saber quais são as variáveis e ficam mais fáceis de você identificar o que é que cada uma guarda. Em vez de você colocar digita a idade e colocar dentro de x. E depois, se tiver várias variáveis, você vai acabar se confundindo
com os valores que elas guardam. Tá? Então, vou botar aqui idade, que fica mais fácil. O computador, se eu rodar aqui, ele vai dizer que não reconhece o que é idade. Por que ele não reconhece a idade? Idade é algum valor, como a gente sabe que é 12, 15, 16 anos. Só que o computador, ele não sabe nada disso, ele não sabe nada que existe no mundo afora. Para o computador, esses dois valores aqui, ó, 10, certo? 10 anos e 10 anos e meio, são totalmente diferentes. E ele precisa entender o que é que ele vai guardar. Eu vou reservar para você um espacinho pequeno para guardar um número inteiro ou um espaço maior para guardar um número com pontos flutuantes, que se chama números quebrados, né? Ou números fracionários. Então, isso aqui tem distinção dentro do meu programa. Toda vez que você quiser criar uma variável, você precisa definir o tipo dela. O tipo, que informação eu posso colocar dentro dessa variável. No caso, idade, todo mundo sabe que idade, não existe idade quebrada. Você pode ter 10 anos e 5 meses, mas você só fala 10 anos. Por isso que eu criei uma variável chamada idade do tipo inteiro. Se por acaso eu quiser adicionar valores quebrados, certo? Eu faria assim. A minha idade é 10 anos e meio. Ou a minha média para passar nessa disciplina é, por exemplo, 7,5. Então, se eu criar uma variável média do tipo inteiro, eu só consigo receber valores assim: 7, 9, 10. Se por acaso eu chegar a dizer 4,5, não, 14, o computador faz o que? Olha, você só me pediu para registrar números inteiros. Então, esse ponto 5 eu até aceito, mas eu vou fazer isso. Eu vou arredondar para 4, vou arredondar para baixo. Certo? Se isso aqui fizer alguma diferença no seu programa, então eu vou ter que adicionar esse tipo de informação. Então essa é a diferença de inteiros e floats. Existem outros tipos que nós vamos ver nas outras aulas. Aproveitando aqui o gancho, se você quiser adicionar uma informação na sua variável já quando você inicia o seu programa, você consegue atribuir dessa maneira, apenas um igual. Você está dizendo que a sua média aqui é igual a 4. Mas vamos voltar aqui para só nosso caso simples, que é idade, tá? Essa idade é do tipo inteiro e eu sempre vou adicionar essas informações, essas declarações de variáveis aqui no início. Eu posso colocar aqui, por exemplo, se eu quiser cortar aqui e botar aqui, posso, desde que essa informação esteja antes de ser utilizada, tá? Eu estou utilizando a variável idade aqui, mas eu tenho que declará-la, certo? E para declarar eu preciso dizer o nome e o tipo dela, tem que ser antes de onde eu venho utilizar, tá? Se eu rodar aqui, funciona sem problemas, mas se eu trocar, ele vai dizer, eu não sei o que é idade. Então você pode declarar a sua variável aonde você quiser, desde que seja antes de você utilizar. E aí, agora a gente só vai mostrar aqui, minha idade, tantos anos. Aqui é uma forma de vocês exibirem uma informação textual e uma informação de uma variável. No caso, digitei a idade 9 e apareceu a minha idade em texto e a minha variável 9. Certo? Se eu digitar 56, minha idade e 56. Essas aqui são formas de você mostrar algo na tela através de texto e também através de variáveis. Então, eu não terminei o comando cout aqui com um ponto e vírgula. Se eu tivesse terminado, eu teria que adicionar outro cout aqui. Certo? Funciona do mesmo jeito. Ó, minha idade é 6. Você viu que não mudou nada. Se eu não quiser ficar repetindo os couts, basta eu retirar esse ponto e vírgula e fazer isso assim. Então, meu comando cout só terminou aqui. Então, se você começar com cout, você pode colocar outros couts durante aquela linha de comando e só omitir, né, a partir do segundo o comando, o nome cout. Se você colocar o outro nome cout aqui, estaria errado, tá? E finalizando aqui, sempre com ponto e vírgula, as nossas linhas de comando.